dever de orar sempre. Lucas 18, versículos 1 a 8. E Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Prezados ouvintes, você que é um cristão, me permita perguntar: como vai a sua vida de oração? Você tem dedicado tempo à oração? Talvez você não saiba definir o que significa a palavra oração, mas alguns teólogos têm afirmado que oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. Uma é o homem, a criatura, e o outro é o Criador. Quanto ao amor de Deus para conosco, isto é muito claro na Bíblia Sagrada. Além do texto de João, capítulo 3, versículo 16, muito conhecido de todos os leitores da Bíblia, nós encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 4, essa afirmação a respeito do amor de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Estou lendo em 1 João, capítulo 4, versículo 9 a 12. Palavras do evangelista João. Então, Deus, segundo a Bíblia, ama realmente a sua criatura que se afastou dele. E nem todos os homens amam a Deus, mas aquelas pessoas que amam a Deus sentem necessidade de manter contato contínuo com ele, orando. Para aquelas pessoas que às vezes alegam não têm o tempo, nós temos dois exemplos notórios na Bíblia Sagrada, de dois homens que ocupavam por disposições importantes na sua vida. O primeiro deles era Davi, que era um rei. E ele disse no Salmo 55 que 3 vezes ele orava a Deus por dia, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Ora, um rei tem ocupações várias, quase que ininterruptas, mas para Davi, a comunhão com Deus era uma necessidade diária. E um segundo exemplo que nós encontramos na Bíblia está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Também ali se fala que Daniel tinha o costume diário de orar 3 vezes ao dia. E ele estava vivendo no império babilônico
que havia entrado em sua terra e desolado a terra. Ele era como que um escravo, embora tivesse posição social muito elevada no palácio do rei Dario, mas os inimigos de Daniel formaram um complô contra ele, levando um decreto ao rei que não permitisse que durante o espaço de 30 dias qualquer pessoa abrisse sua boca e pedisse alguma coisa, a não ser ao próprio rei. Ora, a pessoa que ora, ela está em comunhão com Deus, e além de agradecer a Deus pelos favores concedidos, como diz o Salmo 103, versículo 1 a 3, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Além do agradecimento, nós pedimos. E Daniel prostrava-se e orava ao seu Deus e foi denunciado como transgressor do decreto que o rei havia assinado e lançado na cova dos leões, para ser morto, impiedosamente ser massacrado pelos leões. Mas no dia seguinte ao seu lançamento na cova dos leões, o rei Dario foi à porta da cova e gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus te livrou da boca dos leões? Ele respondeu lá de dentro: sim, Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Meus prezados ouvintes, Jesus contou a parábola desta mulher viúva com um propósito. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você tem um período maior de oração hoje do que há algum tempo atrás? Ou você está diminuindo o tempo que passava em oração para um período mais curto? Esta parábola de Jesus, de uma mulher viúva que em certa cidade procurava um juiz que não atendia por ser uma mulher pobre, ela tomou uma iniciativa que surpreendeu ao próprio juiz. Ela não saía da porta da casa do juiz dizendo: faze-me justiça, faze-me justiça. E ele pensou consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Ora, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, mas depressa, que clamam a Ele de dia e de noite? Então Jesus ensinou no capítulo 7 do livro de Mateus, o mesmo capítulo 7 de Mateus, do versículo 7 em diante, como devemos proceder. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente?
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está no céu, dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, aí está a palavra de Jesus no sentido de nos incentivar a pedir, no sentido de bater e buscar, que demonstra perseverança. Agora, a condição para recebermos, Jesus apontou no livro de João, no capítulo 14, como devemos orar para sermos atendidos naquilo que precisamos. Disse Jesus em João 14, versículos 13 e 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui está Jesus ensinando que a oração deve ser dirigida ao Pai Celestial e ela deve ser dirigida mediante a sua mediação. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então é em nome de Jesus que nós pedimos e recebemos a resposta à nossa oração. Ontem, durante a tarde de oração que mantemos, às quartas-feiras, das 3 horas da tarde até as 4, recebemos com surpresa, principalmente para mim, uma senhora que algum tempo atrás estava vindo à nossa igreja e apresentou um pedido de oração muito difícil. Sua filha tinha uma causa na justiça e havia uma demora para a solução do problema. E para surpresa nossa, ontem ela apareceu. Eu até fiquei admirado. Ô, irmã, onde a senhora tem andado? E ela então explicou a sua situação e disse: eu vim aqui hoje para agradecer. Eu recebi uma bênção de Deus aqui, quando eu pedi oração, e eu fiz questão de vir aqui para agradecer. E ela deu o seu testemunho, que o problema que lhe parecia insolúvel foi resolvido e sua filha ganhou a causa na justiça. Foram 7 anos que demoraram para que este caso fosse solucionado. E aqui nós temos então a recomendação de Jesus, o dever de orar sempre. E o empenho constante de Jesus era levar os seus seguidores a reconhecerem a necessidade de estarem continuamente em oração para poderem cumprir a vontade de Deus. E ele conclui no versículo de 8 com uma advertência, dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas na parte final do versículo é levantada uma interrogação por Jesus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta pergunta de Jesus provavelmente indica que à medida que se aproxima o dia da volta de Cristo, o pecado estará num crescendo tão grande que cada vez a situação se torna pior, não em perseguições, porque felizmente no Brasil nós não temos isso, mas a forma como o mundo está agindo hoje
e envolvendo muitos cristãos, vai acontecer, como disse Jesus em Mateus 24:12, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse amor esfria para com Deus. E a pessoa então passa a ter aqui na terra quase o seu céu, está tão envolvida com as coisas seculares, coisas presentes, que as coisas de Deus não atraem mais. E uma das obrigações do cristão, conforme Jesus expõe aqui, é que o cristão precisa ter uma vida devocional. E ter vida devocional é aquele cristão que ora, é aquele cristão que lê a Bíblia, é aquele cristão que estuda a palavra de Deus, e ele tem uma vida espiritual autônoma. Ele não depende de circunstâncias externas para se firmar. Ele tem uma convicção muito profunda, porque ele mantém um amor, mantém um contato, uma comunhão com Deus através da Bíblia Sagrada, através da oração, que cada dia que ele ora e que lê a Bíblia, ele se edifica mais. Mas não é um cristão isolado, é um cristão que tem comunhão com os demais e está frequentemente na casa de Deus, buscando a Deus juntamente com os outros. Meu prezado irmão, lembre-se dessa parábola de Jesus: orar sempre e nunca desfalecer.